No vídeo de hoje eu tenho um desafio bem legal. Vou passar 100 dias construindo o Jurassic World com todas as criaturas da DLC do Jurassic World Rebirth. Isso significa que teremos T-Rex, Mutadons e todos os novos dinossauros e monstros que chegaram no jogo. Então bora começar e ver se eu consigo criar o Jurassic World definitivo nessa ilha. Como todo começo de parque, eu coloquei as nossas construções administrativas e por último aqui no centro eu coloquei a construção que aparece no filme, o posto de conveniência, onde os Mutadons invadem, bem legal. E a nossa rede de energia desse parque vai ser a rede geotérmica. Então eu já coloquei todas as estruturas necessárias para ter essa energia e depois fui para contratar os nossos cientistas aí, então, para gerir toda essa questão administrativa do parque. Com eles já pesquisei também o centro de funcionários e coloquei nessa região mais central do parque também. E para o nosso primeiro dinossauro, vamos começar com o Compsognathus. Ele aqui no filme tem uma skin bem interessante, mas como esse não veio na DLC, vamos tentar replicar o máximo possível. Veio os seus fósseis aqui, ganhamos um dinheirinho e temos agora um total de genoma de 50 e poucos %. Esse cercado vai ser bem pequenininho, já que é para os comps, então não queria pegar tanto espaço assim, já que essa ilha não é muito grande. Então eu já comecei a aproveitar o máximo de espaço possível. E para esse cercado, a única atração vai ser uma galeria de observação. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a... Para eles precisa de um ambiente um pouco mais seco e também um pouquinho de paz. Não foi muito difícil, apesar de estar num cercado bem pequenininho, mas foi tranquilo. E essa é a nossa visão aqui de dentro da galeria de observação. E cara, não dá para ver muita coisa, pelo menos eu acho que é porque tá de noite. Então eu decidi colocar alguns refletores. Então eu coloquei aí 3 refletores, um do lado, um do outro e também um na frente. E agora sim, olha só a visão que a gente consegue ter aqui de dentro da galeria de observação, mesmo de noite, até que dá para ver melhor os comps também. Como eu disse, né, não temos aquela skin toda vermelha do Compsognathus, que é um Compsognathus mais venenoso. Mas esse é o máximo que dá para replicar, pelo menos por aqui. Eu realmente não entendi o porquê que eles não trouxeram, né, essa variação aqui. Mas olha aí, muito massa, bem daorinho, esses comps. Vem um contrato aqui pra gente e o melhor para o momento é impulsionar a atratividade do parque, já que vamos colocar sempre mais dinossauros. Então a gente pode atingir isso daí facilmente. E esse próximo dinossauro vai ser uma outra espécie que já está pesquisada aqui também, que é o Dilophosauro, que tem a outra variação de skin também aqui da DLC. Mas antes, para aumentar essa atratividade, eu coloquei um hotel pequeno, que tem essa construção específica da DLC. É bem interessante, não é bem um hotel, parece mais um alojamento. Mas depois disso eu comecei a construção do nosso cercado do Dilophosauro. Primeiramente eu fiz um espaço um pouco pequeno demais, e aí depois eu decidi expandir para não ter problema, já que os Dilophosauros geralmente sempre dão problema e eles precisam muito de pântano. Então para esse cercado eu coloquei a galeria de observação e é isso. Olha que maneiro, cara. Eu gostei muito da versão desse Dilo aqui, ele tem essa gola muito bonita e essa crista aí também um pouco maior que eu acho bem legal. Como eu disse, eles gostam muito de pântano, então eu já coloquei um negócio de água aí interessante com essa mini cachoeirinha. E aí eu comecei a encher de pântano a região deles para que preencha toda a barra de conforto necessária para ele. Ele precisa também de um pouco de pasto, então foi por isso que eu acabei expandindo o território deles mais para frente. Ó, então esse é o resultado final aqui desse cercado, ficou com muito pântano, né, obviamente, olha aí que maneira. Mas tá bonito, cara, ficou legal e tá bom pros Dilophosauros, mas tá no limite, tá? E como eu expandi também o território, eu coloquei mais uma galeria de observação. Agora vamos para o menor dinossauro do parque, o Aquilops, a Dolores. E no meio dessa briga aqui de dilos, temos o nosso genoma de Aquilops. Outra coisa que eu precisei fazer foi colocar aqui a instalação paleomédica porque eles estavam envenenados por causa da briga. Então para eles não morrerem eu já coloquei essa instalação e mandei sempre ficar de olho para curar os nossos dilos. E assim está o nosso parque, pelo menos por enquanto. Tá ficando legal, já temos um centro aqui bem interessante. E para esse cercado do Aquilops eu pensei em colocar a atração Encontro com Dinossauros, já que como são dinossauros bem pequenininhos e basicamente inofensivos, então vai ser interessante ter essa atração para esse cercado minúsculo que vai ser também. Eu acho que esse cercado ficou até menor do que o do próprio Compsognathus. E aí para as skins vai ser, obviamente, aqui da Dolores. Então todos os Aquilops vão ter essa skin aqui.
Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Aquilops. Olha o tamanho desse bichinho, cara. Mano, eu queria muito ver um Microcerato do lado desse Aquilops aqui, pra ver realmente a diferença de tamanho. Muito massa. E olha aqui ele, no encontro com os dinossauros, vai comer aí, ó, diretamente do ser humano. Banquete sem pressa. Isso torna o Dilophosauro uma adição majestosa, porém mortal, ao parque. Essa outra região rapidinho aqui que eu tô iniciando vai ser um caminho diretamente para o cercado do nosso espinossauro, já que tem um rio aí bem legal. E claro, não vai poder faltar um passeio de caiaque, então eu já aproveitei para fazer todas essas pesquisas antes de atrações, galeria de observação 2, para assim a gente ter a atração disponível para colocar, que é o passeio de caiaque. Peguei um novo contrato aqui para a gente ter um pouco mais de dinheiro, já que vamos colocar espinossauros, então precisamos de bastante dinheiro. Eu escolhi para aumentar a avaliação do parque, já que tá chegando perto do 2. Com tudo pesquisado, vamos colocar aí o passeio Cretáceo de caiaque aqui. E nessa região eu tentei fazer basicamente um contorno com algumas cachoeirinhas para que os caiaques possam passar bem por dentro dessa mata aí. No jogo normal, pessoal, não tem como fazer isso que eu tô fazendo, que é mandar o caiaque passar por cima da cachoeirinha. Mas com o mod de Free Build dá. Para essa montanhazinha também coloquei algumas pedras, né, como decoração, para não ficar essa montanha meio estranha. Então ficou interessante, ficou bem legal. E agora, claro, a gente tem que pesquisar o sítio de escavações de piscívoros para assim termos o genoma do espinossauro. O problema é que era muito caro. Como eu disse, né, a gente precisava de muito dinheiro e, cara, só para pesquisar é 1.500.000 e pouco, e eu não tenho isso no momento. Então vamos deixar um pouquinho de lado e vamos agora para o Velociraptor, já que é um pouco mais barato. Pro cercado Velociraptor já estou fazendo aqui do outro lado do rio, já que os visitantes podem passar por essa ponte aí já feita no próprio mapa. Então eu fiz um espaço aí bem interessante, bem grande para os nossos Velociraptors do Jurassic World Rebirth. Para esse cercado eu coloquei uma galeria de observação, e aqui eu vou colocar uma atração nova no nosso parque, que é a galeria de observação de árvore. Então já parti para pesquisar lá rapidinho e colocar no nosso cercado. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Velociraptor no parque. Olha como tá bonito, cara, esse Velociraptor. Olha a lua. Caramba, essa iluminação aqui ficou bonita, hein? Muito massa, ficou bem legal. E agora é hora da gente fazer o cercado deles aqui da forma correta. Coloquei bastante água para dar um efeito de um lago mais natural. E pro Velociraptor até que não tem muito segredo não. Eles gostam de bastante espaço, mas de resto é somente pasto e um pouquinho de árvore. Claro, além da presa. Então não foi segredo, deu pra fazer um negocinho bem legal. Cara, eu acho que essa daqui é a variação de skin do Velociraptor que eu mais gosto, mano. Muito da hora. Você é louco. Outra coisa que eu decidi colocar aqui também nesse cercado dos Velociraptors foi o passeio de girosfera, para assim aumentar muito mais a nossa atratividade e também a avaliação do parque. Eu coloquei uma variação de skin, mas como vocês viram, ó, já tá chegando uma outra aí próxima, que é a segunda variação de skin aqui da DLC. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Velociraptor no parque. Essa outra variação aqui também que é muito bonita, fica bem da hora. E eu acho que eu gosto muito dessas aqui porque os modelos são basicamente do Jurassic Park 3. E eles são os Velociraptors que eu mais gosto. Mas ainda assim eu curto um pouco mais aquele que fica colorido. Olha só, esse daí que acabou de matar essa cabra. Olha como tá bonito, cara. Como dá pra ver mais de dia, né? Muito massa. E essa é a visão de dentro da girosfera. Olha ali a observação de árvore e olha o Velociraptor passando aí. Muito massa. Uma pena que não estão tão pertinho, né? Ó, mulher apontando ali. Ah, não tem nada. Para esse lado da ilha eu coloquei mais um abrigo de emergência e também iniciei a pesquisa dos serviços médios para ganhar uma grana melhor. Outra coisa que eu fiz foi adicionar a atração do balão, nosso passeio de balão, e aí o caminho vai percorrer basicamente toda a ilha, onde vai pegar todos os cercados que a gente tem, tanto dos Dilophosauros, Velociraptors, Espinossauros e tudo mais. Enquanto eu tava colocando, vi uma tempestade, cara. Eu tenho que ficar muito de olho aqui porque, olha só, os Velociraptors já estão desconfortáveis e eles quebram muito rápido a cerca, ainda mais porque a gente não tem pesquisado cerca pesada. E olha só, os Dilo também não estão legais. Cara, não tá cheirando muito bem isso aqui não. Olha, até um machuco aqui, fratura leve. Vamos ter que sedar e mandar diretamente pro veterinário. E olha só, quebrou.
o Velociraptor tá solto. Já peguei diretamente a equipe de captura, coloquei pra sedar todo mundo mesmo, já que vai fugir geral, eu sei. Coloquei uma equipe de manutenção do lado do cercado pra que seja arrumado logo, e também abri os abrigos. Nossa, olha só esse vagabundo, cara. Ah, matou. Nossa, matou a única pessoa. Não, tem outra ali. Morreu já. Morreu um funcionário. Olha esse cara, mano. Olha que safado esse cara. Cara, e do outro lado tá uma zona, mano. Na nossa parte central, os Dilophosaurus estão matando muito visitante. Eles fugiram. Nossa, aí não tem como. Não vai ter como. Olha esse Dilo atropelando todo mundo. Acerta logo esse cara, mano. Acerta, cara. Acerta. Ó, finalmente foi sedado. E depois dessa zona, depois da tempestade, todos os dinossauros estão sedados. Vamos transportar de volta pro seu cercado. Cara, eu sabia que isso ia acontecer. Geralmente, sempre quando tem tempestade no ambiente tropical, os Dilophosaurus e os Velociraptors sempre escapam. Com isso, já aproveitei também para cuidar daquele Velociraptor que tá com uma fratura. E também aproveitei para pesquisar as cercas elétricas médias e as cercas elétricas grandes para que segurem esses carnívoros e não tenhamos mais problemas com isso. Então eu já substituí todas as cercas aqui desse cercado do Velociraptor e também do cercado dos Dilophosaurus, para segurar um pouco mais, né? Pelo menos por um pouco mais de tempo. Agora, com tudo mais calmo, vamos dar uma olhada aqui no passeio de balão. Vamos ver se a gente consegue um Velociraptor aí. Cara, não tô vendo nada, hein? Nossa, mas onde estão esses bichos? Eles já foram transportados. É, não tem ninguém. Então agora que temos o genoma e dinheiro suficiente para colocar os espinossauros, vamos colocar aí o espinossauro A, depois o B e depois o C. Olha aí que maneiro, cara. Olha essa visão, mano. A visão da ilha lá atrás da névoa. E esse espinossauro modelo também é muito massa, muito da hora mesmo. Olha aí que bonitão, velho. E olha, não precisei fazer nada nesse cercado aqui, já tava tudo bom pra ele, já tinha tudo de suficiente, água profunda, pântano e também pasto. Olha ele nadando aqui, bem legal. E como eu disse pra vocês, olha só, o caiaque tá passando, subindo a cachoeirinha ali, é só colocar bem na onde tem água que aí vai funcionar. Vamos dar um passeio de caiaque aqui e ver os nossos espinossauros um pouco mais de perto. Olha só, tem dois ali na frente, né? Eita, olha só esse aqui, cara. Veio ameaçar a gente, olha aí. Ah, se for ameaçar, cara, vem logo de cara, né? Ai, meu Deus! Olha aqui, cara, esse espinossauro que safado, mano. Pô, levei um susto, cara. Olha aí, que doideira. Imagina você olhar um espinossauro desse jeito aqui na sua frente. Olha aí, pegando um peixinho. Oh, mas esse empurrão do caiaque aí, cara, não precisava não. Só dava ameaçada mesmo. Muito massa. Aqui a gente consegue ver os três nadando junto. Olha aí, cara. Esse mapa aqui é incrível. Eu só acho que ele poderia ser um pouco maior mesmo. Agora vamos para a pesquisa do nosso Tiranossauro Rex Ember, que aqui na DLC tá marcado como fêmea, mas aparentemente ele é macho, né? Então para esse cercado eu tô usando aqui a galeria de observação da árvore, e aí ele vai ter esse território bem grandão com esse riozinho aqui do lado. Dessa vez eu coloquei aqui uma plataforma de observação, uma galeria de observação, em ambos os cercados, tanto do T-Rex quanto do espinossauro, já aproveitando que tá perto. E para esse eu coloquei aqui o nosso passeio de parque, o nosso safari, mas não aquele safari do caminhão. Coloquei aqui o safari do carrinho do Jurassic Park, pra dar aquela nostalgiazinha, né? E olha só, o nosso T-Rex aí, o Ember, que maneiro, cara, esse T-Rex mais robusto, assim, dá pra ver que ele é um pouco mais robusto mesmo. Parece que ele tá mais judiado também, mas ainda assim é bem legal. Como vocês sabem, para esse T-Rex ele precisa de bastante pasto e um pouco de ambiente seco. Então coloquei bastante pasto, esse pouquinho de seco aí, e o restante eu coloquei de árvore beirando esse rio para ficar maneiro. E agora sim temos nosso T-Rex com 100% de conforto, é só esperar ele expandir, né, todo o seu território para ficar tranquilo aí no nosso cercado. E olha aqui a visão de dentro do carro, olha que massa aí, bem da hora. E como essa região aqui é um pouco mais longe, eu coloquei um novo hotel pequeno para aumentar a atratividade aqui desse território do Rex e também do espinossauro. E também coloquei um abrigo
pra caso dê ruim, né? E a minha ideia agora era colocar um Mutadon, e pra isso eu precisava ter 80% de genoma do Pteranodonte. Então eu pesquisei os fósseis dele, e aí só faltava completar o genoma do Velociraptor pra 80 também, e assim a gente tem um Mutadon disponível para colocar no nosso parque. Só que antes eu tinha que upar todos os meus cientistas e também recrutar cientistas novos, já que necessitava de muito ponto para ter o Mutadon. Depois de tudo isso, nossa pesquisa foi concluída e aí eu coloquei os nossos aviários invisíveis, já que não podemos usar os aviários normais para esses Mutadon, senão eles vão quebrar facilmente e vão querer ir embora. É a primeira vez que eu tô usando esse tipo de cercado aqui invisível, então eu tentei cobrir essa parte de concreto, né, para deixar um pouco mais natural, utilizando as pedras. Então eu deixei todo nivelado assim, e aí eu comecei a colocar as pedras todas para tampar. Primeiramente eu coloquei pedra em um estilo só, para depois colocar umas pedras um pouco maiores, para assim fazer aquela ilusão de que é basicamente uma montanha cercando essa região, e também combinar com o ambiente atrás que tem essas montanhas com as vegetações. Coloquei um pouquinho de pedra dentro do cercado mesmo, e também coloquei alguns poleiros para que eles possam pousar nessas árvores aí. Com o ambiente dele certinho de pântano, eu coloquei mais pedras lá dentro para que eles possam ficar no ambiente mais legal possível, e aí eu coloquei todas as árvores em cima dessas rochas para combinar com o próprio ambiente da ilha, já que tem essas rochas e também muita árvore ao redor. Eu acho que fica bem legal esse tipo de design aqui, então eu gastei um tempinho aí fazendo esse cercado. Mas deu tudo certo, tá aí o nosso Mutadon, eu coloquei as duas variações de skin, então temos uma dupla de fêmeas aí de Mutadons. Olha aí a visão aqui por dentro da galeria de observação do aviário, né? Bem legal. E agora vamos para a nossa próxima espécie, que vai ser o Titanossauro. Poucos herbívoros, né, que temos realmente aqui, a maioria tudo carnívoro, mas vamos para o nosso safari de saurópodes aqui, que sempre tem que ter em todos os parques. Eles gostam de bastante fibra alta e folha alta, e aí eu lotei o território todo, porque eles precisavam de bastante mesmo, senão eles iriam ficar com fome e bem estressados. Então primeiro eu coloquei toda a vegetação e depois eu preenchi com a quantidade de pântano necessária. Olha que da hora. Titanossauro é gigantesco, mano. Ficou muito da hora isso aqui. Agora vamos fazer um passeio aí, ó. Um passeio de safari por dentro do cercado do Titanossauro. Olha ele comendo aqui a coisinha. Bem legal, velho. Muito maneiro. Esse rabo dele é gigantesco, cara. Nossa, olha só, tem outro aqui na frente. Agora sim dá pra ver o tamanho dele. Bem legal. Para o vizinho agora do Titanossauro vai ser o réptil voador Quetzalcoatl. Fiz um cercado aí bem grande também, invisível, e aí eu peguei aqueles modelos que eu fiz de pedra com árvores em cima para colocar aqui também no cercado do Quetzal para dar uma ambientação bem legal. Assim como no filme eu coloquei algumas construções maias aqui para dar aquela alusão de que ele tá vivendo nessas construções aí abandonadas. E também coloquei os poleiros em algumas das construções. E aí antes de definir o ambiente dele exato, coloquei uma poça de água aí bem legal e um pouco de árvore para não ficar tudo seco, pelo menos por agora. Olha que da hora, cara. Que maneiro ver esses répteis aqui voando no nosso aviário aqui invisível, sem as cercas. Parece que dá pra ver muito mais, né? Eu só queria que eles realmente voassem um pouco mais alto, parece que eles voam muito baixo. Depois disso deixei o ambiente deles aqui perfeito, com um pântano, um pouco de seco e também um pouco de pedras, que é o que ele gosta. E olha só, tá aqui bonitão. Olha que massa, cara, esse modelo aqui é bem legal. E olha aí, pousando aqui bem nesse poleiro, muito da hora. Isso foi uma ótima adição que a Frontier colocou aqui no jogo, né? Agora vamos para a construção da nossa lagoa para soltar os Mosasauros e também o Dunkleosteus. Eu resolvi colocar aqui os Dunkleosteus, coloquei todas as atrações possíveis no nosso cenário. Mas antes da gente soltar o Mosasauro, quebrou, cara. Quebrou algumas das nossas cercas invisíveis. E aí eu já corri para abrir o abrigo e também pegar a equipe de captura para sedar os Mutadons, porque eles vão fugir, cara, com certeza. Fugiram. Nossa, cara, olha só, coitado, mano.
Nossa, perdemos uma pessoa aqui. Pelo menos um deles já tá sedado. Cadê o outro? Ah, o outro tá lá dentro ainda. Pelo menos o outro não fugiu. Aí esse daqui tá dormindo. Nem percebeu o que aconteceu. Mas de boa, foi tudo resolvido. Agora podemos pesquisar o sítio de escavações de animais aquáticos 2 para liberar o nosso mosasauro. E esse modelo aqui é muito bonito, cara. Olha que mosasauro da hora. Como eu disse em outro vídeo sobre a DLC, eu sempre vou usar esse modelo aqui de mosasauro, pra mim é o melhor. E agora temos aí os Dunkleosteus no nosso parque do Jurassic World Rebirth. Eu sei que eles não convivem bem com o mosasauro, mas, cara, eu queria colocar eles mesmo assim, só pra aumentar a nossa atratividade e também pra aumentar a quantidade de espécies necessárias aqui no nosso parque. Provavelmente vão ter problema de conforto sim, mas, cara, fazer o que? Tá tudo bem. Já essa daqui é uma visão, olha só a visão do mosasauro de dentro dessa observação de lagoa debaixo da água. Que da hora, velho. Agora vamos para a arquibancada, né? Eu não lembro exatamente qual é o nome disso aqui, mas vamos ver se ele aparece por aqui, né? Talvez algum Dunkleosteus ou um mosasauro. É, não tem ninguém, hein? Eu acho que eles estão mais lá pra longe. É, fazer o quê? Agora, depois de eu ter pesquisado a cerca mais forte aqui do parque, vamos colocar a nossa última espécie, nosso último monstro, a D-Rex. Para isso eu usei essa cerca aqui nível 6, que é invisível, então é uma cerca muito forte mesmo. Eu particularmente nunca vi nenhum dinossauro quebrando ela, então é ótimo para o nosso D-Rex. Pela primeira vez, então, eu tô usando esse animal em um parque aqui no Jurassic World Evolution 3. E até que ela não é tão exigente. Não precisa de uma área completamente gigantesca, um pouco de cobrir, um pouco de pasto e bem pouquinho de água também já é o suficiente. Ela gosta mais de pântano. Então agora temos aí o nosso D-Rex. Olha aí que massa. É só esperar ela expandir todo o território, para assim ficar no 100% de conforto. Cara, é um bicho muito feio, mas como eu sempre falo, eu acho que ela é uma refém aqui dos experimentos humanos. Então não dá pra culpar muito ela não. Com essa última espécie, fechamos aqui o parque com avaliação em 5 estrelas, com lucro minuto de 590 mil, quase 591, com todos os objetivos em 100%. Agora que deu tudo certo, vamos soltar os nossos dinossauros e ver o caos acontecer. Deixe seu like então se você gostou desse vídeo, comente aí embaixo sugestões de desafios, eu gosto de ler bastante para ter umas ideias que todo mundo queira ver. Comente aí embaixo qual cercado você mais gostou. Na minha opinião, o que eu mais gostei foi de fazer o do Quetzalcoatl, foi bem legal, e também o do Espinossauro. Se inscreva para não perder os próximos vídeos, e se você não viu meu último vídeo do Parque das Eras, onde eu construí um safari para os nossos saurópodes e herbívoros, que inclusive ficou muito legal, clica no vídeo que tá aparecendo agora. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!